Bem-vindos, senhoras e senhores, essa droga de canal. Eu sou o Lucas e como os Beatles e os Rolling Stones, não se fala mal de um clássico. Hoje nós falamos sobre o livro do clã Gangrel. As considerações iniciais, o que eu tenho a dizer é que o W5 continua se aproximando, seu lançamento está para ser dito a qualquer momento e eu mantenho minha palavra aqui nesta droga e eu vou fazer um vídeo falando sobre o W5 assim que ele for publicado. Não só sobre o W5, eu estou revendo minha posição sobre falar exclusivamente sobre os livros antigos. Acho que já está na hora de eu ler o V5 de forma completa, né? Então, eu não sei, vamos ver, né? Tenho meus planos aí, vamos ver como que vai acontecer em 2023. Então, aguardem, vocês não morrem por esperar, ok? E falando em esperar, falando em mancada também, já quero dizer antes que eu participei de uma gravação lá com o Rodrigo Hagabashi. Nós falamos sobre o Mark Decker, uma personagem muito importante de Milwaukee by Night. E ele, na semana seguinte, que foi a semana passada do lançamento deste vídeo agora do livro do clã Gangrel, ele falou sobre o Anub, que é um livro, que é um grupo, na verdade, que combate os lupinos que estão em volta da cidade de Milwaukee. Era para eu ter participado dessa gravação, eu até divulguei, enfim. E eu quero pedir desculpas por não ter participado, foi uma falha minha, na verdade, de logística, de tempo e, bom, esperança que na confraternização da escola eu ia ficar sóbrio. Então eu peço muitos perdões a todo mundo, ao Haga, ao Rafa que convidou, a Vivox, que também participou lá da gravação, e ao público do Haga por esse furo. Enfim, eu não sou esse tipo de cara, eu sou um cara completamente comprometido, sou virginiano, porra. Então não deixem de me chamar para as quermesses, por favor, que eu sempre colo. Eu adoro uma farra, principalmente a farra que a gente faz lá no Rodrigo Hagabashi, que é muito boa e de muito boa qualidade. Bom, mas meia culpa feita, vamos falar sobre o livro do clã Gangrel. Bom, assim como qualquer outro livro do clã, nós temos uma organização bem familiar, que seria a apresentação da lenda do clã. Nós temos as histórias relacionadas a ele, né, ao decorrer do tempo. Nós temos as relações que o clã tem com os lupinos, nós temos as relações que o clã tem com os Roma, ou Roma, chame, enfim, pronuncie como bem entender, eu mesmo não sei, mas é importante não falar cigano nem gypsies. Mas enfim, isso nós vamos aprofundar mais quando chegarmos no livro propriamente dito do Mundo das Trevas, erroneamente chamado de Gypsies. Mas uma coisa de cada vez. O livro também vai trazer algumas ferramentas para quem joga de Gangrel, vai trazer também aqueles modelos de personagem, aqueles 10 modelos de personagem que todo o livro do clã da segunda edição vai trazer personagens notáveis, que eu tenho um bloco aqui dedicado a esses personagens, porque por incrível que pareça, nós temos Gangrel que são interessantes aqui, não é mesmo? Não estou falando que o clã é desinteressante, mas surpreendentemente temos todas as personagens que são citadas aqui muito interessantes. Então, vocês não perdem por esperar. E nós temos também aquela ficha personalizada para personagens Gangrel. O livro é dedicado a Hunter S. Thompson. Esse cara é o autor de Medo e Delírio em Las Vegas. Nós temos um filme, eu já assisti esse filme, é um filme maluco. E por ter essa dedicatória, você já tem um pouco de noção do que esperar, não só exatamente do livro, mas sobre a visão do autor sobre o que é o clã Gangrel. É uma coisa que eu deveria já ter dito há muito tempo. Gente, as dedicatórias, as epígrafes que existem dentro do livro, epígrafes, se você não sabe, são aquelas citações que o livro traz no começo do livro, seja no começo de cada capítulo, porque ele vai antecipar o que vai acontecer, o assunto daquele capítulo, subcapítulo, enfim, que ele vai abordar. Muito interessante e muito importante. Então, toda essa dedicatória a esse Hunter S. Thompson vai ser de uma grande importância para você entender esse clã que é tão maltratado, podemos dizer assim, ele é tão subjugado, até mesmo pela própria empresa da White Wolf, que deixa em escanteio em muitas partes do lore. Se não fosse Beckett, esse clã aqui talvez ele ficasse, enfim, mais desconhecido, vamos dizer assim, do que antes. Mas, como eu disse antes, vamos por partes. E antes de falar sobre o conteúdo em si, eu quero deixar anotado, na verdade uma saliência, uma protuberância aqui, que eu gostaria de definir mais precipitadamente o clã em duas palavras, dois adjetivos. Não são dois adjetivos, na verdade são duas características que eu
venho notando a partir dessa leitura, a partir da leitura dos outros livros também, que seria a autenticidade e a autonomia. Essas duas palavras, elas definem muito bem o que seria o clã Gangrel, e nós vamos ver ao decorrer desse livro aqui o quanto isso aqui é incorporado nessa fala. Tudo bem? Então eu vou iniciar a leitura com essas duas palavras e vou terminar com essas duas palavras também. Mas tudo ao seu tempo. Tudo bem? Então agora vamos falar um pouco sobre o que rodeia a existência dos Gangrel. Bom, quando eu digo que a dedicatória é uma coisa muito importante, eu pesquisei muito sobre esse tal de Hunter S. Thompson, que é o autor de Medo e Delírio em Las Vegas. Não muito, desculpa, eu falei muito, mas não pesquisei muito, eu só pesquisei sobre o cara. Ele foi um jornalista, ele escreveu na revista Rolling Stones por muito tempo, ele era um esquerdista. Esse Medo e Delírio em Las Vegas era uma coisa muito marcante, foi muito marcante dentro da história dele como autor, porque ele tinha essa personalidade, tinha essa característica de relatar as coisas em que você não conseguia diferenciar o que era autor e o que era ficção, o que era biográfico, o que era ficção. E quando você assistir, ou se você lê ou não li, eu assisti o Medo e Delírio em Las Vegas, você vai entender como a narrativa ela é completamente pessoal, e isso é muito importante para você entender o que vem aqui no clã Gangrel. E uma coisa que talvez seja errônea no que você pode tirar de conclusão do que o clã é, mas só que não sei. Enfim, autenticidade, tenha isso em mente. Mas onde eu quero chegar? Essa dedicatória, temos uma personagem, que eu vou dizer mais sobre ela no final do livro, na verdade no bloco específico para ele, é o Raoul King, que seria uma cria desse tal de Lord Ashton, que, bom, ele é um Gangrel um pouco menos sofisticado do que o Raoul King, que esse cara ele realmente faz relatos, ele faz um jornalismo sobre os membros, né? Eu vou falar disso mais pra frente. Mas isso é muito importante porque ele vai levar essa coisa impessoal em alguns momentos da narrativa. Eu acho que o próprio autor do livro do clã Gangrel, ele pecou um pouco nessa mão, ele poderia ter escrachado mais, na minha opinião, já que os livros do clã eles são muito mais artísticos na segunda edição do que na terceira, então ele poderia ter realmente metido mais a mão ali, já que a dedicatória foi do cara, a personagem escolhida para fazer esses relatos seria um retrato desse cara, então eu acho que essa visão poderia ser um pouco mais brisada, se é assim que eu posso dizer. Mas enfim, ele vai fazer esses relatos a partir do senhor dele, contando algumas coisas, ele vai fazer algumas escolhas de relatos, ele dá como algumas das coisas que o senhor dele como irrelevantes. Então nós temos aqui, nós começamos com a lenda do clã Gangrel. Então vamos lá. Ele começa dizendo sobre Lilith, que seria a primeira mulher de Adão, e pelo fato dela ser, não sei se você já ouviu essa história, que pelo fato dela ter desobedecido, ela não ser submissa a Adão, então por ela ter vindo do mesmo material, né, os dois eram feitos de barro, ela é expulsa do paraíso. Lilith, depois que ela é expulsa, aqui no livro diz que ela estava grávida, e então ela conta com... agora vai começar a brisinha, hein? Ela conta com a ajuda dos animais para poder cuidar desses filhos dela, e então de diversos animais, 5 se destacaram. Então vamos lá, nós temos o lobo, nós temos a serpente, nós temos um urso, um tigre e uma criatura que diz aqui que é uma besta. Acontece que ela, como eu disse, ela teve 5 filhos, só que um foi morto. E é justamente o filho que seria dedicado aos cuidados da serpente. Então, o lobo, o urso, o tigre e essa besta tiveram ali aos seus cuidados, cada um filho. E o filho do lobo era a tal da Enoia. Eu acho que você já ouviu falar desse nome, mas não sabe muita coisa sobre ela. Então aqui nós vamos aprofundar um pouco mais. O que acontece é que a Enoia, ela cresceu entre os lobos que adotaram ela, né? O lobo escolheu ela, e ali na matilha dela, ela cresceu e ela procriou, ela escolheu um desses caras, um desses lobos, para ela poder fazer algumas proles. E é aí, no meio dessa lenda, que se diz que se deu início aos Garou. Porque alguns filhotes nasceram lobo, alguns nasceram intermediário, alguns nasceram como humanos, enfim. E assim deu a origem aos lupinos, segundo esta lenda. Continuando, a Enoia, por tédio, aqui é dito no livro, ela sai para vagar e ela acaba em Enoch. E lá ela fica por algum tempo.
Só que, por algum advento, aqui não fala qual, por conta de Helena de Troia, ela tem que sair de onde ela estava. E aqui rola uma confusão de informações, porque fala isso, mas não diz exatamente se ela está em Enoque ou se ela saiu de Enoque, porque ela tem que fugir de onde ela está, mas não sem antes deixar para seus amantes mais filhos. E dentre os filhos desses amantes é que dariam origem ao povo Roma, né? Ao povo Rom, na verdade. E, bom, como eu disse, o livro ele não usa a palavra Rom ou Roma com frequência, ele sempre vai fazer uma mistura de sinônimos, enfim, de ciganos e gypsies. Mas enfim, é só adiantando aqui na minha pesquisa, eu pesquisei que essas palavras elas não são mais usadas por serem pejorativas. Gypsies eu já falei aqui, porque era como eles eram chamados por ninguém saber da origem deles e achar que eles eram egípcios, mas eu aprofundo isso no livro propriamente dito Gypsies, tudo bem? Então vamos lá. Se esse vídeo cair por causa dessas palavras, gente, vocês me ajudem aí, porque saibam que isso aqui é análise e eu não tenho nenhum tipo de problema com esse povo. Vocês sabem disso, né? Não precisa nem estar falando aqui. Isso é bom senso. Mas continuando. São esses filhos dela que dão origem ao povo Rom. Ela volta para Enoque. E em Enoque é que ela conhece o povo de Caim, ou seja, os membros, e ela acaba se apaixonando por um deles. E não se sabe exatamente se foi por amor, porque ela era imortal já, era um legado dos pais dela, né? Então, não se sabe exatamente por que ela aceitou o abraço, mas ela foi abraçada por esse cara, que ela era apaixonada, e o cara também era apaixonado por ela. E aí foi que o clã Gangrel foi fundado. E a lenda acaba aqui. Agora entrando nos feitos, na participação do clã ao decorrer da história da humanidade, eu tenho alguns pontos a serem considerados. A lenda, enfim, é uma lenda, não tem muito o que se criticar em relação à lenda, porque existe uma coisa muito única dos Gangrel, que é essa coisa da informalidade, que é o conto passado oralmente. Já já eu falo sobre isso. Mas aqui nas histórias nós já temos algumas participações que são um tanto quanto críticas. Por quê? Os relatos dos Gangrel eles não são feitos por meio de registros escritos, então muitas coisas podem ser duvidadas. Acontece que eles são relatados aqui ao mesmo tempo que os Gangrel não usam os registros, eles são relatados como grandes exploradores. Só que por que existe uma contradição aqui? Os exploradores, gente, a maior arma do explorador é o registro, meu irmão. Se você não tem o registro como explorador, o Rafa PH lá que participa do bloco lá do Haga vai me xingar agora, mas eu vou ter que citar. Nós temos a carta de Perovage Caminha, que esse cara é o símbolo dos primeiros registros sobre as terras daqui do Brasil. E esses registros eles são importantíssimos, principalmente da forma que ele escreve. E você falar que exploradores que os Gangrel eles também eram exploradores e que eles não faziam registros, isso é um erro muito grave, assim, para mim, principalmente quando se dá pela identidade do clã. Já vou chegar nesse aspecto. Mas enfim, eles eram dados meio que como mercenários, porque alguns Gangrel aceitavam serviços em troca de sangue, enfim. E por eles terem essa natureza de exploradores, eles também pisavam, aqui no livro diz, que por eles não dependerem do crescimento urbano, eles iam desbravando as terras, se alimentando de animais e coisa e tal. Então eles chegaram em terras antes que qualquer outro clã, qualquer outro ser. Porque é dito que quando os primeiros colonos chegaram na América, um tal de Água Falante, vou traduzir dessa forma o nome do cara, ele já estava lá na Virgínia recebendo os colonos que chegaram. Então, então olha como é interessante ver essa natureza, ver essa intenção do clã, mas mesmo assim ela é desprezada pelos registros. Então será mesmo que o clã não fez nenhum registro sobre essas passadas entre os nativos, entre as terras puras, né, assim como os lobisomens dizem? Então isso eu acho tanto quanto errôneo dizer, principalmente pela natureza de explorador. A gente vê isso corrigido aonde? Em Beckett. Mas calma que aqui ele nem é citado, tá, gente? Bom, o que eu vou dizer agora não é tão relevante assim, mas é só para vocês terem noção de algumas participações atuais sobre o clã. Então, o livro é de 93, então entenda que é de acordo com o contemporâneo do que ele é publicado, né?
Então aqui ele diz que existiu um gangrel, que ele estava preso nos campos de concentração de... Qual que é o nome da cidadezinha? É o campo de concentração de Glotker, vou dizer dessa forma. E esse campo de concentração, ele entrou lá, ele abraçou a maior parte dos Rom que estavam lá, e assim eles conseguiram explodir e fugir desse campo de concentração. Eu não sei por que exatamente ele cita isso, para ele puxar em seguida que os gangrel, apesar deles não terem ligações ideológicas, na maior parte do tempo, eles estão ligados, os seus rebanhos, os seus carniçais, a grupos de ecoterroristas, né? Seja para se alimentar, seja para, enfim, para ter uma ligação mais forte com os Garou, vou chegar nesse aspecto daqui a pouco, mas eles têm uma forte ligação com esses ecoterroristas. Então, eu não sei qual é a ligação que ele fez com essa explosão que existiu ali desse gangrel ao campo de concentração, mas ele faz essa ligação. Então, fica aí a sua imaginação ou a minha burrice de não fazer tal ligação. Por fim, ele faz menção a alguns pontos geográficos em que o clã ele tem alguma participação importante, mas eu vou citar apenas um como relevante, que é a participação do clã na Austrália, que lá é dito que a posição de principado ela é ocupada em massa pelos gangrel, e é uma coisa apontada pelo livro também, por esse Ashton, na verdade, né? Mas é dito que os gangrel eles não costumam, é muito raro você ver um gangrel na posição de príncipe, porque por conta de interesse mesmo, né? Eles não gostam dos jogos políticos, já eu falo sobre as tradições. E na Austrália já é o contrário, eles possuem muitas posições políticas. Eu gosto quando tem essa proposta que vai de contramão ao que o clã oferece, porque não é como se você fosse abraçado e você fosse engessado a um estereótipo. Então eu acho interessante como eles fazem essa abertura para a política, como eles fizeram atualmente lá no VTES, colocando os gangrel mais ativos na política. Muito interessante. Bom, os gangrel eles não possuem uma hierarquia propriamente dita, a não ser aquelas de postos de seitas, como do Sabai da Camarilla, mas eles não possuem hierarquias internas, ou seja, do clã propriamente dito. Mas eles existem algumas qualificações que, como eu disse, eles não possuem registros sobre a história deles. E eles possuem muito das suas tradições orais, né? O que aproxima muito com as culturas dos Garou, né? Mas, de qualquer forma, eles medem os seus status a partir dessas histórias. Eles contam histórias de por onde eles andaram, por coisas que eles viveram. Essas histórias não necessariamente precisam ser verdadeiras, tá, gente? E outra coisa importante é que aquelas histórias em que eles superam os Garou, seja enganando, seja derrotando eles de alguma forma, eles gostam muito desse tipo de história. E como eu disse, eles também fazem as suas reuniões de forma oral, eles fazem ali um boca a boca, chamando todos os integrantes para as suas assembleias, assim, um outro nome para as reuniões que eles dão, e o que pode acarretar na presença de, por exemplo, malcavianos e outros clãs enxeridos ali nessas reuniões, para saber o que eles estão organizando. Mas essas organizações geralmente elas abrem com combates físicos e grandes contações de história. Elas são bem parecidas com o que os Garous fazem, mas ainda assim bem distantes. Vou chegar nesse aspecto ao final do vídeo. Eu disse sobre tradições, e uma coisa que eu não lembrava sobre a leitura desse livro aqui é que, eles não respeitam as tradições impostas pela Camarilla. Eles só respeitam, na verdade, uma que é a máscara, mas as outras eles desprezam completamente, por conta, talvez, e é novamente onde eu martelo nessa coisa da autenticidade e autonomia. Porque as outras tradições que não são a máscara, eles não veem motivo para seguir elas, e talvez seja o motivo deles não ocuparem lugares com o príncipe ou com outros cargos de mais interesse político, e talvez, e quase uma certeza, isso explique a saída deles da Camarilla. Não é exatamente aquela coisa do Xavier, que a gente vai ver lá na frente, lá em 98, 99, com os novos, que contam essa saída do clã da Camarilla, que o Xavier ele foi atacado, a Camarilla não quis ajudar, e então ele decide que o clã vai sair. Não é exatamente sobre isso, né? A gente tem uma série de acontecimentos. Aqui também é dito que os gangrel eles são explorados pelos outros clãs, principalmente por eles não estarem envolvidos politicamente, e por eles serem fisicamente apropriados ao combate e coisa e tal, por serem exploradores, enfim, eles são muito massa de manobra para os outros clãs, são muito explorados pelos outros clãs, então eles
tem uma desconfiança muito grande. Então essa decisão do Xavier de sair da Camarilla, ela não é uma decisão dele. Era talvez. O Xavier ele era apenas o pequeno fio que mantinha os Gangrel presos à Camarilla. Entende? Porque ele era um cara muito importante lá dentro e ele foi desacreditado, foi descredibilizado. E assim ele saiu. Mas enfim, essas teorias todas eu prefiro falar mais quando chegar o momento adequado. O livro também vai contar esse tal de Raoul King. Ele vai contar algumas andanças que ele teve antes do abraço e depois do abraço, que estavam ligados ao que eles chamam de ciganos, que são o povo Rom, enfim. E ele vai contar de forma... Isso é muito bizarro, porque é um clã que ele está muito ligado ao povo Rom, e mesmo assim ele é desrespeitoso, ele é preconceituoso com eles, tirando eles como ladrão, como os caras que passam a perna mesmo, os caras que você tem que ficar com o pé atrás. Isso é complicado dizer com um povo que já vem sofrendo com vários estigmas até hoje, né? Sobre essa personalidade, sobre esse comportamento criminoso, né? Mas enfim, talvez eu esperasse mais sobre esse autor, mas eles vêm dizendo sobre, mas nós não tínhamos acesso à informação. Enfim, deixa isso para quando chegar aos Gypsies. Eu vivo comendo bola e falando um pouco sobre esse caso, mas é porque realmente ele incomoda. E por fim, ele vai falar também sobre os relacionamentos dos lupinos, mas eu prefiro deixar isso para o próximo bloco, porque aí nós podemos aprofundar de uma forma mais aconchegante sobre um tema inteiro dos Gangrel e a aproximação com os Garou. Primeiramente, eu devo dizer que as informações dadas aqui, elas são completamente deturpadas. Quando ele vai falar sobre a explicação de tribos, não cita o nome campos, mas ele mistura coisa de tribos, campos, augúrios, enfim, negócio de seita, a premiação de renome. Ele confunde tudo, ele dá uma série de informações erradas sobre o que é apresentado no livro de Lobisomem Apocalipse. Acredito eu que de forma proposital, porque nós temos uma aproximação, como eu disse, sobre esses negócios de registros falados, que aproxima muito a cultura dos lobisomens, mas mesmo assim eles estão muito distantes do que eles são de verdade. Eles não possuem essa espiritualidade. Apesar de nós termos uma linhagem do Sabá que vai se aproximar espiritualmente do que os Garou conhecem como espiritualidade, nós temos o clã em si, Gangrel, muito distantes disso. Nós temos apenas essa ligação da metamorfose que se aproxima dos lobisomens. Mas é importante ressaltar que essa ligação, eles também aprendem com essas ligações. O fato de os Garou terem essa ideologia de estarem lutando contra a Wyrm e essa natureza corruptora, eles também associam muito isso à perda de humanidade, e eles aprendem com os Garou sobre essa retenção da humanidade. E isso é muito bacana, não é uma coisa do bem, é uma coisa de retenção da besta, controlar a besta, os instintos da besta. E tudo isso sendo justificado pela luta dos Garou, que seria contra a Wyrm. Isso eu acho do caralho. Ou seja, embora nós temos essas semelhanças, nós temos essas separações. Aliás, ele aqui também deixa claro que a besta do vampiro ela é muito diferente da besta do lobisomem, porque a besta do lobisomem ela não necessariamente causa a destruição e traz impulsos para fazer o que a besta do vampiro pede para o vampiro fazer. São coisas bem diferentes, mas mesmo assim os ensinamentos são muito úteis para que eles possam controlar a própria besta. Muito interessante. E uma vez que eles podem extrair esse tipo de conhecimento, tem essas familiaridades como a habilidade de se tornar lobo, enfim, poder de alguma forma trazer o aspecto de glabro. Se você não sabe do que eu estou falando e você não sabe nada de Lobisomem Apocalipse, a forma glabro é uma forma intermediária, é uma das 5 formas que um lobisomem pode tomar, enfim, e ela é meio humanoide, assim, peluda, enfim. E você tem várias formas de você sair despercebido. Tem um subcapítulo específico para você ler e aprender mais sobre como estar dentro dessa cultura de uma forma mais sigilosa, né? Mas enfim, dentre essas formas você pode simplesmente, aqui no livro diz, que você pode ganhar o respeito dos Garou, seja por conflito físico ou por outros tipos de favores, porque eles são
segundo o Ashton, né, que é o cara que vai contar tudo isso que eu estou dizendo para vocês, diz, o contato que ele teve com os lobisomens foi justamente esse negócio da provar-se digno e que ele não era necessariamente uma ameaça para aquele povo, então eles passaram a tolerar a existência dele ali por perto. Então essa é uma das formas de você se imiscuir entre os Garou. Outra forma é você entrar de ficar andando de 4 ali na forma de lobo, até o pessoal, enfim, não perceber que você é um vampiro. Ah, e uma última coisa que é importante é cuidado com o dom sentir ao ermo. Na parte dos gangrel notáveis, todos eles possuem alguma importância de coisas que eu já disse ou coisas que serão ditas aqui nesta droga, né? Por exemplo, nós temos 4 personagens. O primeiro é justamente esse Raul King. Ele é um jornalista, ele se formou, não lembro qual é o estado que ele se formou, mas ele, cansado dessa coisa do jornalismo porco, jovem pan, ou quer dizer, desse jornalismo mais sensacionalista, feito de informação de WhatsApp, vamos dizer assim. Então ele começou a fazer um outro tipo de jornalismo, e é justamente onde a gente bate na dedicatória a esse Hunter S. Thompson, porque era justamente essa proposta que ele trazia no jornalismo dele. E aí esse cara, esse Raul King, ele vai para Chicago na década de 70 para recobrir sobre as revoltas, né? A gente tem aquele filme que eu já citei aqui, que são 7 de Chicago, é justamente o negócio de Watergate, né? Aquela porra toda que estava estourando em Chicago. Ele vai para escrever sobre essas matérias, e então ele acaba sendo abraçado depois de alguns tumultos, né? E então ele começa a querer reportar sobre os casos de corrupção que existem entre os membros. Mas os membros não se interessam por esses casos, aliás, eles não ligam muito para ética. Então, esses relatos todos que ele faz simplesmente servem para histórias a serem contadas dentro das assembleias dentro do clã. Mas eu gostaria de ressaltar que esse tipo de personalidade desse Raul King me lembrou bastante o Beckett, então talvez nós estejamos olhando para um rascunho do que seja o futuro personagem que é o Beckett, né? Não sei, porque essa personagem, pelo que eu procurei, ela não é mais citada, mais explorada em lugar nenhum. Depois nós temos essa Karen Anotos. Ela é dada como uma atriz que fazia personagens de vampiro, e ela fez tão bem esse papel que ela acabou sendo escalada sempre para ser uma vampira em filmes desse gênero. Acabou que ela acabou sendo abraçada por uma gangrel que gostava dos filmes dela, e pronto, acabou a história dela. Mas se a gente avançar no tempo, nós fomos lá em Dread Names, em Red List, né, que é um suplemento do V20, se eu não me engano. Nós temos uma personagem de nome parecido com o dela, e a história não é parecida. É uma personagem que é cria da Brunhilde, a gente vai ver ela daqui a pouco. E ela tem uma importância porque ela, se eu não me engano, é o 5º nome na Red List. E aqui ela é só uma atriz que interpretava vampiros e foi abraçada por um motivo meio que babaca, né? Mas aqui, como o próprio livro diz, os motivos de abraçar um vampiro, eles são completamente hipócritas, porque ao momento que você tem um estereótipo de cada clã, para a escolha do abraço, isso acaba caindo por terra, porque ele já ouviu várias desculpas para se abraçar alguém. Uma pessoa que você ama, uma pessoa que você protege, uma pessoa, enfim. E então os gangrel realmente não tem parâmetros, não tem razões, não tem uma régua para abraçar alguém. Então acabou que essa Anotos foi abraçada. Depois nós temos esse Harpard. Ele é o líder dos gangrel na Floresta Negra, lá na Alemanha. Esse cara, ele foi o intermediário ali, ele conseguiu jogar 2 inimigos que seriam as empresas que estavam fazendo o desmatamento da Floresta Negra e os lupinos que estavam dentro da floresta. Ele conseguiu jogar um inimigo contra o outro, e os lupinos ele conseguiu fazer uma trégua. Então essas indústrias, elas pararam o desmatamento, ele conseguiu fazer os lupinos ficarem do lado dele, mas de forma precária, e ele tem consigo, como prisioneiro, o líder do Sabá que estava na região. É dito que esse líder, ele acabou entrando em Arcádia, ou perto de Arcádia, e ele foi desafiado para um duelo com uma fada, ele perdeu, ele foi sequestrado, e as fadas deram de presente para esse Harvard, o líder do Sabá. Então, olha só, Medo e Delírio em Las Vegas, então olha aí a referência de novo aqui no livro do Gangrel. E por fim, nós temos as Valkyrias, que a líder é justamente essa Brunhilde. Elas atuam ali na região da Suécia, se eu não me engano. E elas,
Assim como na lenda nórdica, na mitologia nórdica, elas eram aquelas guerreiras que buscavam os combatentes caídos que eram dignos a ir para o Valhalla, né? E acredito que naquela época em que a humanidade acreditava piamente nessas coisas, elas eram aceitas porque a imortalidade, eles não faziam distinção da imortalidade dos vampiros e da imortalidade daqueles que iam para o plano de Asgard. Então, os vampiros, no caso as valquírias, eram dadas de forma completamente aceitável. E elas poderiam interferir na decisão de quem ia para Asgard ou não. Mas enfim, isso tudo é detalhe. Eu não sei se eu cheguei a falar sobre ela lá em A World of Darkness, da primeira edição, lá no livro de 91. Acredito que não, mas eu não sei por que tanto enfoque nelas, porque realmente elas não têm tanta importância assim pro lore. Mas vamos lá. Elas são citadas no A World of Darkness, como eu disse, e elas estavam aparentemente adormecidas. Aqui é dito que elas despertaram, elas viram essa modernidade, acham que o Ragnarok está para acontecer, o Ragnarok seria o semelhante ao Apocalipse, e elas acham que tudo vai acabar, e elas começaram a recrutar novos integrantes para as Valquírias, e muita gente mesmo, que causou difusões, e dentre os grupos que integram as Valquírias seriam as Odin-Dottir, assim eu acredito que seja, que se parece coisa com o inglês, então pode ser que seja as Filhas de Odin. Elas atuam na Rússia e elas trazem informações da Rússia para as Valquírias. Elas também são dadas como feministas radicais. Bom, nós vamos chegar ao final, né? E como considerações finais, eu devo dizer que o clã Gangrel, ele é um dos clãs que eu menos entendo. Eu acho que ele está ali lado a lado com os Tsimis e com os Malkavianos. Acredito eu que eu não entendo, é por isso que eu não gosto deles. Enfim, isso a gente deixa para o próximo livro, que é justamente o próximo vídeo. Mas enfim, é um dos clãs que eu menos entendo, por conta dessa natureza que parece ser rasa, mas depois dessa leitura, depois da leitura das personagens, dos suplementos que eu venho analisando aqui nessa droga, eu posso dizer que talvez ele seja um dos clãs mais autênticos que existe aqui nessa droga de cenário que é a Vampira Máscara, né? Por quê? Porque a selvageria, como todos dizem, ela não define o clã, pelo menos aqui no Clan Book, nesse primeiro Clan Book. A selvageria, ela não define o clã. Na verdade, nem a maldição, que seria as características animais, ela é citada aqui no livro, né? E se é citada, ela passou de uma forma muito desapercebida. O livro ele falou mais sobre essa característica exploradora, sobre essa coisa do perigoso, ele martela mais sobre esses aspectos do que realmente a ligação à natureza. Mais a ligação, por exemplo, com o Sauron, do que exatamente com uma coisa mais brutal, mais natural, que seria o contrário de cultural. Então, o que pode trazer pra gente é que aquele underdog, por exemplo, os próprios Ron, que tem uma natureza mais andarilha, isso pode trazer uma riqueza para os Gangrel que é realmente da autenticidade, porque eles pisam em lugares em que outros povos, outras etnias, elas não vão. Então, isso é explorado, mas ao mesmo tempo de uma forma muito rasa. Então, talvez hoje, 2022, quase 2023, nós possamos dizer que esse aspecto do clã Gangrel, ele pode ser muito mais explorado. Eu vejo também, até mesmo nos jogos mais frequentes, né, no V5, no Cotters of New York, que o clã Gangrel ele continua sendo dado como aquele cara que você pode encontrar como um mendigo, enfim, e ao mesmo tempo como um policial, mas nunca alguém que realmente é de grande destaque. Isso é reservado aos outros clãs, né? E isso quer dizer muita coisa, porque você pode ser ligado a várias ideologias, a vários caminhos, várias formas de se seguir a não-vida, mas é desprendido da forma como todos os outros clãs a vivem, ou melhor, não vivem, entende? Isso é muito interessante e isso também, mais uma vez, justifica o fato dos Gangrel terem saído da Camarilla. E uma última coisa que eu queria dizer sobre essa coisa de autonomia e autenticidade é justamente sobre essa coisa cultural dos Gangrel, desde o abraço que eles são abandonados para que eles criem essa independência, essa autonomia,
até essa autenticidade que eles encontram quando eles veem todos esses conflitos com os outros clãs, né? A tentativa de explorar eles por eles serem um clã não envolvidos com a política e coisa e tal. Então isso é muito importante, essa sobrevivência, né? Eu não diria sobrevivência porque a sobrevivência eu ligo muito a não viver, no sentido de você estar no limite da sua vida e não aproveitando a vida do jeito que ela é. E eu acredito que os Gangrel eles fazem isso de uma forma que nenhum outro clã faz. Talvez os Malkavian façam, mas eles fazem de uma forma completamente original. Muito legal isso. É isso mesmo, gente. A Droga de Canal ela se propaga pela droga de página, droga de Insta e droga de Twitter. Se inscreve nessa droga, compartilha nas suas mesas, suas redes sociais, onde você bem entender. Deixa um comentário aqui, caso você tenha alguma coisa interessante, alguma coisa legal e gentil a ser compartilhada comigo e com o pessoal que lê os comentários e também participa desta droga. E nós nos vemos no próximo vídeo, que será o último vídeo de 1993, que será o livro do clã Malkaviano. Ai, chegamos, né? Uma hora ia chegar. Então, nos vemos no próximo episódio, talvez semana que vem. Então, grande abraço, até mais.